Estamos de volta aqui hoje para mais um episódio. Dessa vez eu tenho o prazer de conversar com um casal super querido que surgiu na bolha do Bitcoin absolutamente do nada, assim, eles em 2023 eu acompanhava o Twitter de perto, estava sempre lá antenado e de repente comecei a ouvir falar sobre essa cidadezinha a 120 quilômetros de Porto Alegre, que teoricamente era a cidade com maior adoção de Bitcoin do mundo. E aí comecei a ver alguns vídeos também super interessantes sobre vendo que o marketing do projeto era super bem feito. E fui lá para Rolante, entrei no avião e fui lá conhecer em primeira mão. Passei um fim de semana pagando com absolutamente tudo com Bitcoin, desde a academia, ao restaurante, ao barzinho, ao Airbnb. Não gastei real para nada. E tive o prazer de conhecer esse casal que está aqui hoje comigo, o Ricardo e a Camila, que idealizaram aí o projeto Bitcoin é Aqui e colocaram o Rolante literalmente no mapa e também idealizaram e executaram a primeira edição do Bitcoin Spring Festival ano passado. E agora a gente vai ter o prazer de conversar um pouco com eles para saber um pouco mais do projeto e da história deles. Então, bem-vindos, Ricardo e Camila. Que E legal! aí, turma? Valeu, tudo bom, galera? Que show. Bom, antes de mais Obrigadão, valeu. É nada, bem emocionante ver falando assim e fazendo essa introdução muito legal de ver, tipo, que realmente construímos isso, né? Que A legal. gente só tá querendo um lugar que aceite o Bitcoin e no fim vai incentivando e entusiasmando outras pessoas. É. Isso é bem legal. não é pedir demais, né? Fazer as pessoas aceitarem melhor dinheiro e se tornarem livres e soberanas não é pedir nada demais. Só que a gente vive num mundo tão descolado da realidade que parece uma coisa de outro planeta. Mas realmente o que chamou a atenção não foi nem o que vocês alcançaram, mas foi o que vocês alcançaram com a velocidade que vocês alcançaram. Porque de repente, Rolante tinha cento e tantos pontos de venda aceitando Bitcoin. Isso foi o que mais chamou a atenção e foi inacreditável. E aí, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês explicarem um pouco da história de vocês, o que que fez, primeiro, vocês chegarem até aqui, o que que vocês faziam antes e o que que levou vocês ao Bitcoin, como o Bitcoin mudou a vida de vocês, o que que vocês foram fazer parar em Rolante. Conta um pouquinho aí para dar o background para o pessoal entender. Ah, legal. Cara, pois nós dois somos do interior e a gente morava na capital, porque eu era piloto de avião, então eu tinha que ficar na capital lá. Mas não era um lugar muito confortável para nós, assim. A Camila sempre me pedia que ela queria almoçar num lugar onde tivesse verde, onde tivesse. Ela queria sempre estar no meio do mato, na verdade, né? E a gente não entendia direito o que que era isso. E até que um dia ela acordou e ela disse: Cara, eu quero uma casa na árvore. Eu disse: Ué, procura uma árvore então para te comprar que a gente faz uma casa. E aí só que daí ela foi atrás da árvore, né? E aí a Camila consegue tudo que ela quer. Daí ela começou a procurar. Eu digo: Não, então peraí, se tu tá procurando, vamos fazer um circuito na volta de Porto Alegre que eu consiga continuar trabalhando e a gente consiga ter um sítio, alguma coisa do tipo, pra gente experimentar essa vida aí. E aí foi aí que Rolante ficou dentro do círculo, que era 1 hora e meia do aeroporto, e eu já tinha visitado Rolante de moto. Então foi aí que eu disse assim: putz, visita essa cidade aqui, porque aqui é de verdade. Tipo, ficava Nova Petrópolis, ficava com um lugar lindo, maravilhoso, perto de Gramado e tal. Mas a gente queria uma coisa mais raiz ainda, assim. Então aí quando o Rolante ficou dentro, disse: vai lá olhar. Aí ela começou a vir a Rolante, desencravou assim, um lugar que era perfeito para nós, era um puro mato. Aqui a gente começou a abrir a estrada de motosserra, foi uma aventura bem legal. A gente construiu uma barraca de índio, e aí a gente morou quase 2 anos numa barraca de índio, Sabe assim. aquela tip de tecido, assim? Depois procurem aí Tipe com dois Uhum. Es. E aí vocês vão ver qual é o estilo da barraca. Que dá para fazer fogo dentro e tudo. A gente viveu essa aventura, assim, sabe? Foi isso que nos trouxe a Rolante. Bitcoin desde sempre. Eu mexia com Bitcoin. Eu gosto muito da tecnologia, eu sou apaixonado por testar coisas, eu sou aquele cara que testa 1.000 hard wallets, fica vendo qual é o melhor setup, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a rodar Node junto com o Joe Collin. E aí, a partir daí, isso me deu um know-how para. Know-how não, mas assim, eu estava muito próximo da tecnologia, assim, né? Então, eu estava testando ela o tempo inteiro e vendo, simulando situações, como que seria, como é que funcionaria para o comerciante que tem que converter, porque tem que pagar o fornecedor dele, uma parte do que ele recebe, ele vai ter que converter, como que ele vai fazer? Porque se ele ficar pagando taxa on-chain, ele vai ficar caro, porque às vezes ele converte pouco Sim. valor. Aí a gente encontrou a BIPA, e a BIPA tinha
Lightning, aí a gente foi montando essa ideia. Quando a gente fechou o quebra-cabeça, eu comecei a pilhar um amigo meu, então essa parte já tá quase acabando, calma. Mas assim, eu comecei a pilhar um amigo meu que me ajuda a tocar o sítio aqui comigo, e ele era de uma espécie de uma agência de turismo, assim, que faz turismo de experiência aqui em Rolante, para eles aceitarem, porque eu entendia que se eles aceitassem, a gente começaria a poder chamar a gente para Rolante para experimentar como é que é usar Bitcoin, né, na prática. Uhum. E aí eu comecei a pilhar ele, e ele pediu que eu fizesse um PDF. Eu fiz esse PDF bem explicadinho, tudo sobre o Bitcoin, desde como funciona a mineração, tudo. Claro, tentando falar de uma linguagem que qualquer pessoa entenda, né? Mas aí apresentei para um outro amigo que já era mais desenvolto em Bitcoin, e ele disse, cara, isso é uma palestra. Isso não é um PDF para ficar perdido aí. E eu vou te arrumar o lugar, porque eu sou... ele tinha influência lá na CISA, que foi a associação que nos recebeu, e ele me levou lá, a gente apresentou a proposta, a Sônia pegou a proposta e disse, não, vamos tocar para frente, porque ela podia ter dito bem capaz, né? Mas daí... Sim, Bitcoin não, Não, né? Bitcoin foge, sai daqui. Não, mas daí ela falou, não, vamos tocar para frente, o meu filho já né? investe. E aí a gente fez essa palestra que a gente abriu, a gente imaginou que vinham umas 15 pessoas, acabou vindo 60, lotou a palestra e a gente percebeu que realmente as pessoas querem saber sobre Bitcoin, ela só não sabe direito ainda como procurar, nem todo mundo confia em ver vídeo de YouTube, né? A gente tem que ir amaciando a galera, né? A gente tem que ir cercando elas de informação. Alguma desses canais de informação elas vão pegar e vai ser suficiente para elas confiarem, né? Então foi isso, cara. Basicamente foi isso, porque eu sempre acreditei que, para finalizar, então, que o uso protege o hold. Até a gente... Isso surgiu discutindo sobre o assunto, mas a ideia é essa, sabe? O uso protege o hold. No momento em que a gente puder usar e trocar por qualquer coisa, o nosso hold está seguro. A gente pode holdar e a gente pode holdar, inclusive, em maior quantidade, porque a gente sabe que pode usar diretamente. Sempre que a gente depender do on e do off-ramp, né, que é basicamente trocar por fiat em corretoras ou coisas do tipo, a gente está à mercê de uma canetada, dos caras nos apertarem cada vez mais, da gente ficar cada vez mais marginalizado, né? E ao contrário, se a gente promover o uso, a gente consegue desmarginalizar, começa a virar uma coisa pop, que todo mundo usa mesmo e não aceita mais que nos tire. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia toda do processo. Chega. Tá, então... Mas, mas ouvindo essa história, então ficou claro para mim que foram a confluência de vários fatores aí que fizeram tudo dar certo, porque foi ao mesmo tempo você ter ido para Rolante de moto e saber esse nome tá lá gravado na sua cabeça, vocês terem coragem de morar numa tenda de índio por 2 anos, acharem o terreno ideal aí, né, para construir a casa, e acho que teve também um fator de, bom, o seu viés tecnológico para entender e estar confortável em explicar para centenas de pessoas como fazer e configurar o seu Node Lightning central, aí fazer o setup dos pontos de venda, etc., e ajudar o time e toda a população. Mas, além de tudo, acho que foi uma questão de timing, talvez, para vocês chegaram no momento com a ideia, no momento propício que fez todo mundo aceitar, né? Porque tem outros experimentos ao redor do mundo que estão ainda em fase embrionária há muito tempo e a adoção não veio em larga escala. Conta pra gente aí o que fez esse fogo se espalhar. O que vocês acham que aconteceu na época que vocês começaram com a ideia e o negócio bombou e virou 150 pontos de venda assim, em meses? Pois é que é tanta coisa e até é injusto, né? Porque a gente não consegue citar todas e teve muita gente importante que ajudou muito. Por exemplo, e eu sempre falo isso quando eu presto consulta com alguém que quer fazer em outro lugar, eu sempre digo isso assim, ó, contador é uma peça-chave. Então, nessa primeira palestra, foi um cara que eu não o conhecia, e ele foi para me desmascarar, entendeu? Porque eu não sou daqui, e ele era daqui, todo mundo daqui. Então ele foi lá para me desmascarar. Ele contador. Ele contador e entendia de Bitcoin e criptomoeda no geral. E aí ele foi lá para me desmascarar. Ele disse, mais um golpista que veio aplicar golpe Ele aqui em achou que você era Rolante, um vamos pegar esse piramideiro. cara. Isso. Esse cara acabou a palestra com o microfone me ajudando, assim, sabe, nas partes que é a parte de contabilidade, que daí é a parte onde ele manja muito. E aí já entrou o outro contador da cidade junto. Então, esses caras foram chave, porque assim, ó, se tu senta na frente de um comerciante e o convence,
de que é uma boa jogada, o Bitcoin vai ajudar ele, não custa nada, etc. Convence ele a experimentar. Tudo que ele quer a partir desse momento é que tu saia dali para ele poder ligar o contador dele. Porque ele quer saber se ele consegue não ter problema com a receita. Tá? Cada um vai adotar uma abordagem, uns vão ser mais radicais, outros vão ser mais certinhos, mas ele não quer ter problema, né? Ninguém quer ter problema. Então ele precisa que o contador, tu tem que ter contadores em volta de ti que te deem esse suporte, sabe? Que quando ele ligar pro cara, o cara diga, tranquilo, pode fazer que eu boto na métrica. Aí o projeto deslancha. Se tu não tiver nenhum contador na tua volta que diga isso, ele vai ligar e o cara vai dizer, isso aí é errou, isso aí é problemático, isso aí não tem como fazer. Tá, acabou teu projeto. Né? O cara vai confiar no contador, não vai confiar em ti. Então esse é só um dos pontos, né, que teve. Mas a questão do momento, eu acho que a Camila sabe explicar bem, que foi um momento político, né, da época. Eu estava aqui pensando até tu falando isso, e é tantos fatores que se uniram, sorte, trabalho e um monte de coisa. Com certeza foi assim, a gente tinha acontecido a eleição, aqui o povo todo tinha sido contrário, né, ao resultado. Ganhou a oposição, né? Ganhou Total. oposição, aqui é então... bem de direita a cidade, assim, sabe? Direita e libertários. Eles não sabem que são libertários, são mais libertários do que de direita, mas eles se consideram de direita. Isso, então mas assim, a esquerda não. Sabe? Era com certeza um momento em que a gente andava caminhando na rua e a gente se encontrava e as pessoas falavam, pá, mas... que nós vamos fazer, né, cara? É isso mesmo, Quebrou. Acabou, sabe? Então, tava nesse ponto, sabe? Então, a gente, imagina, tu tá nesse ponto que tu não vê a luz no fim do túnel e chega a nós com uma ideia, assim, que vai trazer turismo para a cidade, uma moeda diferente que não tem taxa, que o pagamento é à vista, não parcela, sabe? Então, esse foi um ponto, mas eu acho que uma coisa que é bem importante é que normalmente eu vejo as pessoas, os bitcoiners, enfim, chegarem só com o seu lado da história e contar para a pessoa e mostrar e querer enfiar a goela abaixo, entendeu? E a gente se colocou, como nós éramos aqui da cidade, nós também somos comerciantes e a gente se colocou totalmente no lugar da outra pessoa. Então, assim, ó, o Bitcoin como uma solução para o problema dela. E não como uma ideologia, sabe? A gente tirou total a ideologia. Exatamente. Tanto é que a gente dizia para os caras de início, só para vocês terem ideia. E a gente, a galera nos fritou assim no início, assim, até verem que aquilo dava certo, né? Mas a gente dizia muito para eles assim, ó, peguem o Bitcoin e convertam. Não fiquem com ele na mão. Não fiquem com essa batalha. O que eu queria com isso? Eu queria que a galera se sentisse confortável, que não era obrigada a nada, entendeu? Que eles sabiam converter, eles sabiam se livrar do problema, se eles achassem que era um problema. Eu precisava só que eles experimentassem no início. Eu confiava tanto no Bitcoin que eu achava que tinha que ser assim, né? E isso aconteceu, né? Isso é claro, daí muito ajuda da Camila, que é uma pessoa mais descolada, eu sou mais nerd, ela é mais descolada. Ela foi trazendo isso para a realidade, assim, né? Então tu vê o conjunto de coisas, né, que vai se juntando. E você falou um pouco de resolver as dores do cliente, no caso, para quem estava tentando passar essa ideia. Quais eram as dores especificamente? Assim, se tiver alguém ouvindo aqui querendo fazer um projeto copy-paste na cidade em que ele está, pode ser interessante saber. Primeiro era essa questão de rebelião ao sistema, certo? Que eles estavam meio que decepcionados com a eleição do PT, ok? Todo mundo tava. Mal sabia eu que hoje em dia eu tá feliz. Porque eu coringuei no dia 1º de janeiro também. E desde então eu só torço para imprimirem dinheiro e o que a gente tá agora no Bitcoin é só alegria. Mas naquela época para mim foi um banho de água fria também, imagino como foi aí. Mas o que mais? Era pagar muita taxa em maquininha de cartão? Era taxa, com certeza muita taxa. Taxa, essa questão do pagamento à vista, muito bom, né? A pessoa, caramba, à vista, né? Então, enquanto ela fazia adiantamento de valor, além da taxa, ali não tinha nada. E uma coisa que pegou bem forte, assim, foi que Rolante sempre quis ser uma cidade turística, sabe? Não é que ela quis ser, é que Rolante ela tem umas atratividades que são bem legais. Por exemplo, ela tem cachoeiras realmente lindas, magníficas, altas, legais, ainda intocadas. A região é muito intocada aqui. Aqui tem um Morro da Asa Delta, que é do caramba, que tu consegue fazer salto de asa delta, de paraglider, tem campeonato aqui. Então é uma coisa bem legal. E vinícolas, né? É uma região vinícola. Então ela tem esse conjunto de características que não são todas as cidades que têm, aliás, são poucas que têm esse conjunto. E ela sempre teve essa ideia, assim, né? Cara, a gente tem coisa legal para mostrar para os outros aqui. A gente sabe tratar bem, porque isso que nos cativou foi que eles sabem tratar muito bem a pessoa que vem de fora. Eles realmente gostam da pessoa que vem de fora, sabe? Então, a galera enxergou no Bitcoin uma oportunidade de se colocar no mapa aí. Isso aí. Entendi. Isso aí. Legal.
Então, isso foi uma baita oportunidade, que foi isso que a gente apresentou, porque a gente apresentou a palestra explicando o que era o Bitcoin, como se usava o Bitcoin, inclusive o conceito de camadas, assim, né? De usar Lightning como carteira de bolso, de usar um on-chain mais como cofre, etc e tal. E para o final, tinha que dar um caso de uso, uma coisa prática. Como que tá? E aí, o que a gente faz com essa informação? Então, a ideia foi essa. Se a gente colocar um monte de ponto no BTC Map, o mundo vai acabar tendo que olhar para cá, porque vai mudar de cor a Rolante, né? É uma cidadezinha pequena, que não tem muita expressão, e um monte de ponto ali, isso daí vai chamar a atenção. Então, isso aí eu acho que deu o clique neles. Não, mas vale a pena testar, vale a pena experimentar. Sim. Eu acho que foi nisso que eles Legal. apostaram muito, assim. Com certeza. Com certeza. A chance Quantos de se pontos destacar, tem né? nesse exato momento? Eu não cheguei a olhar agora, mas está em Cara, quantos? eu até não tenho olhado direito, mas a última vez que eu olhei tinha 201. O Nossa. ponto importante para nós é o seguinte: é um ponto para 105 habitantes. Eu acho que isso é uma métrica bem importante. Eu tenho falado até com o pessoal do BTC Map sobre isso, da gente criar um índice, sabe? Porque não adianta tu dizer que uma cidade tem, por exemplo, Praga. Praga tem 230 ou 240 pontos, algo do tipo. Só que se tu for fazer o cálculo, dá um ponto para cada 5.400 habitantes. Então, talvez tu ache algum lugar lá que tu possa pagar em Bitcoin, porque na verdade a densidade é muito baixa, né? E eu acho que a densidade é o que importa. Então, eu dei para eles essa ideia. Olha, Rolante com um ponto para cada 105 habitantes, tu tem todos os serviços praticamente, dificilmente tu acha um serviço que não aceita, e tu tem uma densidade bem boa que já dá para se viver usando Bitcoin. Então usem essa métrica, um ponto para abaixo de 200 habitantes, assim, eu acho que já fica uma condição bem boa para se viver em Bitcoin. Assim. Legal. Eu não Interessa, tinha na pensado verdade. nisso. A densidade é um fator relevante mesmo. Que, por exemplo, se você botar 500 pontos de venda aceitando Lightning em São Paulo, não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. Não. E vamos mudar um pouco, falar sobre o Spring Festival. Você tiveram a edição do ano passado, a primeira edição. Depois a gente fala um pouquinho dos planos para esse ano, que estava confirmado para outubro, mas aí o problema das enchentes provavelmente vai atrasar por conta do aeroporto, né? Você me falou. Mas conta pra gente como foi o festival do ano passado e o que vocês estavam planejando para esse ano e se vai ter eventualmente um reajuste de data ou se ainda está em aberto. Como é que tá isso aí? Esse eu deixo para Camila, que quem faz o Spring Festival é ela. Eu sou bem coadjuvante nessa parte. Bom, primeiro falando do ano passado, o ano passado foi justamente essa comemoração, né, de tudo que a gente conquistou, e foi muito rápido mesmo, a gente fez em 3 meses, eu acho que a gente passou Lugano, que era o nosso objetivo, assim, né, em 3 meses a gente se tornou a cidade mais Bitcoin do mundo, e eu sentia muito que a gente precisava comemorar aquilo, né, e era naquele ano, eu tinha muito receio de que todo mundo visse isso que a gente viu, né, e o quanto consegue destacar uma cidade através do turismo e conseguisse nos passar rápido, já que Rolante tem 21 mil habitantes, então por mais que a gente convencesse todo mundo, a gente tem uma limitação aí, né? E então a gente acabou fazendo assim em 2 meses, eu acho que foi 3 meses o planejamento do festival, e saiu e foi muito massa, foi bem maior do que eu imaginava. E eu acho que todo mundo gostou, foi um clima muito aconchegante, todo mundo chegou aqui e viu que era verdade. Eu acho que a maioria das pessoas vieram aqui justamente para desmascarar, né? Para ver assim, não pode ser verdade aquilo que todo mundo fala. E realmente as pessoas, eu vejo que se surpreenderam bastante. E ajudaram muito, foi muito da comunidade mesmo, a galera todo mundo ajudava, um puxava um fio, outro ligava um negócio, outro buscava uma caixa, porque era a primeira vez que a gente tava fazendo. E aí, esse ano a gente veio com força total, né? Bah, esse ano vai ser demais, porque agora a gente já sabe fazer, a gente já tá com os contatos prontos, estava tudo certo, né? Aí veio essa catástrofe, que a gente não pode nem reclamar por causa disso, mas bom, a gente foi obrigado a adiar por causa do aeroporto, principalmente. O aeroporto, ele não consegue receber e diz que lá por dezembro vai reabrir, então a gente precisa dessa confirmação, quando que reabre o aeroporto, né? A gente está com um problema de estrada aqui também, que eles já estão consertando, mas também leva 4 meses para consertar. Então, nesse período, a gente vai ter que aguardar. Assim que for possível, a gente remarca e avisa todo mundo. E vai E ser a uma festa cidade, incrível e a gente tirando. vai precisar muito de vocês, entendeu? Porque aí a Claro, gente vai claro. ter que reaquecer a cidade, entendeu? Essa é a ideia. A gente quer que o Bitcoin traga isso, esse aquecimento da cidade de volta. Como que essa catástrofe impactou a cidade? Eu sei que foi bem ruim, inclusive, para quem não sabe, ano passado, quando eu fui visitar Rolante, eu tive uma surpresa, uma amostra grátis aí do que veio esse ano em peso, mas teve uma enchente gigantesca, eu fiquei ilhado na hora de sair da cidade, tive que dormir na casa
uma senhora local da família dela, ela me abrigou. Então eu já vi a amostra de como a população de Rolante é super gente boa. Dormi no sofá lá e no dia seguinte pude ir para o aeroporto para voltar para São Paulo. Mas como que ficou a cidade? Ficou muito destruída? Já está bem de volta ao normal? Tirando as estradas, muita coisa de pô, mas como que está a situação atualmente? Cara, Rolante, assim, ela inicia primeiro que todo mundo, porque ela tá na beira né, onde começam as captações dos rios e tal. Mas ela é muito uma cidade alta, ainda é um pouco alta, e então o rio baixa logo, sabe? Uhum. Então, em 2 dias já não tinha mais água, Ah, que né? bom. E aí a gente já pôde recomeçar a reconstruir. Enquanto nem tinha começado o terror lá em Porto Alegre, a gente já tinha baixado as águas aqui. E aí a gente abriu campanha de doação. Meu Deus, a galera doou, ajudou muito, muito. A gente fez muita coisa. A gente bateu recordes, assim, a gente reabriu o hospital 3 dias depois do hospital limpo, assim, sabe? Inclusive conseguindo remédio de Paraná, São Paulo, porque aqui não tinha, tava tudo. Os distribuidores daqui não funcionavam, né? Então foi um baita de um recorde, uma coisa bem legal que a gente fez entre indivíduos, assim, uma corrente, uma blockchain que eu chamo, né? A galera foi se juntando e com conseguiu. doações em Bitcoin, Foi né? tudo com doações em Bitcoin. Legal. A gente resolveu o problema dos bombeiros, que tinham queimado um rádio, que era caro também. Aqui no interior só funciona rádio, né? Não funciona outra coisa. Então a gente se ajudou, e ajudou muitas pessoas, assim, com cesta básica, com tudo. Então foi excelente, foi fantástico, foi lindo. A cidade não ficou tão destruída, porque a cidade é bem acostumada com enchente, sabe? Então, assim, claro que teve destruição, não vou dizer isso, mas perto do que a gente viu lá, que ficaram dias embaixo d'água, nós não ficamos, tá? Então a gente reconstruiu já, a gente já conseguiu tirar todas as pessoas dos abrigos, então o Rolante está, vamos dizer assim, perto do que aconteceu na volta, o Rolante está super bem. Tá? Só a questão das estradas, aí teve um problema com uma estrada que vem aqui para as vinícolas, e aí essa estrada ficou bem, bem prejudicada, né? E aí vai demorar um tempinho mais para ficar boa de novo. A questão, Bernardo, é que essa catástrofe ela foi muito grande, assim, né? Então, sim. tudo desacelerou. Então, claro, quando tu olha assim, as coisas estão voltando, as lojas, algumas que perderam tudo, já estão abrindo e tudo mais. Só que é outro ritmo, porque é o estado inteiro, né? Então, nesse ponto que eu concordo muito com o que o Ricardo diz, daqui a pouquinho a gente vai precisar muito de vocês, que é quando a gente realmente puder fazer o festival, a gente puder começar agora o turismo de volta, a gente precisa, né? Que Precisa vocês reacender. porque agora a gente está vivendo uma fase assim, ufa, tá, ninguém, aqui pelo menos ninguém morreu, tá todo mundo começando a voltar a trabalhar, mas não tem, ninguém mais gasta com turismo, ninguém mais faz festa, ninguém, sabe? Tá num clima ainda muito, né? O povo precisa voltar, né? Não tem jeito. Imagino Aconteceu, que mas também boa parte do turismo local fosse ali o pessoal de Porto Alegre. Então, assim, tá todo mundo em fase de reconstrução de vida. Então, dá uma isso. travada mesmo. Sim. Total. O Pizza Day a gente teve que cancelar, porque justamente o público grande era daí de Porto Alegre que vinha, né? Não tinha o menor sentido fazer, então é isso. Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Só a questão de arrumar aeroporto e essa estrada e a gente vai tocar para frente. Legal. Inclusive tem um mapa, né? Parte das doações, até aqui é novidade isso, porque a gente está em construção. Parte das doações em Bitcoin ali quando a gente já tinha conseguido doar bastante alimento, cobertor, colchão, e daí o pessoal começou a nos perguntar ali no Twitter mesmo, conversando de a gente precisa fazer alguma coisa pelos comércios, esses comércios que aceitavam Bitcoin, o que a gente pode fazer? Mas doar direto para os comerciantes Não. não dava, né? Não posso pegar o dinheiro dos outros e dar para o comerciante. E daí a gente tinha um valor, aproximadamente uns 5 mil reais na conta, que ainda tinha dessas doações, e daí a gente decidiu fazer o mapa, a rota Bitcoin. Então, em breve, vai ter um mapa turístico que Rolante ainda não tinha mapa turístico das cachoeiras, das vinícolas, só que com a rota Bitcoin, então com os pontos que aceitam e interligando assim o centro da cidade com os pontos turísticos, então é algo que vai ser bem legal. Interligando tudo isso com o site onde tem mais informação, ou seja, mais uma coisa para o turista quando chegar aqui, quem quiser vir por causa do Bitcoin, né, vai chegar aqui e vai ter um mapinha, um roteiro para seguir, né, o que é melhor de se fazer. E esse mapa vai ser com certeza um presente para a cidade e um presente de quem doou em Bitcoin, porque foi 100% desse valor foi em Bitcoin. Então, em breve vai ter algo bem legal, assim, preparando já para o verão, quando as coisas voltarem. E vai ser uma rota com muitos pontos de parada. Sim, até eu tô tendo que estudar. O problema é isso, né? Quem colocar, né? Tô tendo que estudar, porque o pessoal do mapa falou assim, tá, mas a gente vai ter que pensar diferente, porque não tem mapa turístico com 200 pontos, entendeu? Tem, tipo, 15 pontos, eles têm até planos, 15 pontos, 20 pontos, 30 pontos é o máximo, né?
Então a gente está pensando aí como fazer isso. Mas eu queria te dizer a outra, que é a última que ficou das enchentes ainda, é que a gente está construindo junto com o cara que faz a chopeira Bitcoin ali, com o George, ele está construindo um sistema de monitoramento dos rios, né? Então já está com o piloto quase pronto. Eu já tenho acesso ao projeto piloto ali, aos sensores. Então a gente vai espalhar sensores nos 2 rios que banham o rolante. Então, com isso, e é um projeto totalmente open source, vai ser bem legal, cara, com sensores que dá para se comprar facilmente no mercado, não são caros. Por quê? Para que as outras cidades possam replicar. Da gente conseguir monitorar o rio desde 20 quilômetros ou mais adiante, até ele vai enchendo, e a quantidade de chuva que está caindo lá, etc. e tal. Eu acredito que futuramente, jogando por inteligência artificial, a gente vai ter uma previsão de centímetros, assim, cara, do quanto vai sair, em que tempo vai sair, sabe? Inclusive para servir de alerta para outras cidades, né? Porque uma coisa inadmissível é a Rolante ter ficado abaixo d'água do jeito que ficou, e Porto Alegre, 4, 5 dias depois começar a inundar, né? Os caras já tinham os dados, já estavam todos os dados na mesa, e eles não conseguiram se mexer, não conseguiram fazer nada, né? Então essa é a ideia, assim, sabe? A gente ter mais visibilidade, ver melhor o cenário, para todo mundo conseguir se preparar antes, que é o que a gente pode fazer agora, né, B? Que assim, ó, a gente não vai conseguir ajeitar os rios em pouco tempo. Claro, claro. O que a gente pode fazer é ter um aviso confiável, né? Vai, em tantas horas o rio vai sair da caixa. É forte porque ainda tá chovendo, tá vindo muita água lá de cima, tanto de água. Então, quer dizer, comece a levantar as coisas, tirar computador e tirar a gente do hospital, comece a evacuar porque é feio. Então é isso que eu acho que a gente vai conseguir entregar depois de tudo isso. E, de novo, foram as doações e foi a galera ajudando que propiciou isso aí, que está propiciando. Não, sensacional. Se qualquer tipo de tecnologia que consiga ganhar algumas horas, ou enfim, quanto tempo for para a pessoa poder se preparar e não ter que ficar recomeçando a vida dela inteira do zero a cada X anos, né, já é maravilhoso. Então, parabéns pela iniciativa. Eu espero ver novidades aí em breve, vai ser sensacional. Vai. Cara, conta para mim como que é o dia a dia de tentar. Agora já está mais estabelecido, mas no começo, na reta inicial, quais eram os principais desafios que o cara que estava ali aprendendo? Porque eu sei que a Camila meio que cuida da parte do marketing, da estratégia, do festival e tal, e você é o penteiro que vai lá no ponto de venda e fica enchendo o saco do cara até ele aceitar Bitcoin. Eu lembro bem que a gente foi lá convencer o cara da churrascaria, que ele ainda não estava aceitando, mas quais são os desafios principais, as dúvidas, as ressalvas, aonde que o negócio tende a travar quando trava? Para alguém começar a Eu aceitar acho que Bitcoin no comércio. eu acho que trava primeiro, porque todas as cidades já tiveram golpes, né? E aqui não foi diferente. Aqui foi até com o pessoal da cidade mesmo, o que dificulta mais ainda, né? Porque era pessoa conhecida, todo mundo era querido aqui e acabou dando errado lá o que ele inventou. Mas bom, então o pessoal muito receio isso, e pior, eles têm razão, né? Pior que eu tenho que dar razão para eles, claro, vocês não podem baixar a guarda, porque senão vocês tomam um golpe todos os dias mesmo. Então, eu acho que essa é a primeira barreira, né? Entender que não é um golpe. Depois, a pessoa se entusiasmar a experimentar uma coisa nova, né? Entender que aquilo é uma coisa sem volta. E para isso, tu tem que ter referenciais assim que avalizem o que tu está dizendo. A pessoa que está ensinando, ela não pode ser só ela a trazer essa informação. Então, a gente assim se cercou de muitos amigos aqui que já gostavam do Bitcoin, que sabiam que a gente era sério. Então, quando a gente tinha que chegar em algum lugar, eles ajudavam. Ligavam pro cara, mandavam uma mensagem: ó, tô mandando um pessoal aí que tá com um sistema bem legal, vai ser bom para a cidade, não custa nada, eu já coloquei na minha loja, eu tô operando. Tu não tem que dar nada de dinheiro para ninguém, é só dinheiro que entra, então não te preocupa com o golpe, sabe? Então pode confiar e tal. Então, quer dizer, esse trabalho de estratégico, assim, de não chegar simplesmente bater na porta do cara: oi, eu tô vendendo uma Bíblia, sabe? Isso daí isso daí não funciona muito. E claro, a gente estruturou de forma que as coisas fossem se conectando. Então, por exemplo, eu sou muito crítico porque eu já fiz bastante. Dessa coisa de, vou bitcoinizar o cara no metrô, assim, vou ensinar o cara do Uber a usar. Velho, depende de como chegar isso nesse cara, vai ser até ruim, porque ele vai ficar isolado
E aquele Bitcoin que tu deu para ele como gorjeta, ou que ele, por acaso, chegou até ele, ele pode até perder, porque ele vai acabar passando o tempo, ele esquece a senha, esquece onde é que estava, e aquilo se perdeu, e a sensação dele com Bitcoin é uma coisa ruim, sabe? Então, quer dizer, a gente tem que ir criando maneira de cercar. E para isso, eu acredito que esse sistema de fazer uma palestra, de juntar um grupo, que seja no bairro, que seja na rua, uma rua importante de uma cidade, porque daí as pessoas, uma alimenta a outra, e elas vão se conectando, e elas usam uma na loja da outra, e aí aquilo se mantém vivo, assim, sabe? Então, e aí essa questão do suporte também, né? Tu não pode simplesmente ensinar o cara a usar e abandonar ele. Tu tem que servir mais ou menos como o banco, que ele pode ligar quando alguma coisa dá errado, quando ele tem alguma dúvida, né? Então, isso eu também sempre tive muito presente, assim, no início. E hoje já tem uma cultura de Bitcoin aqui na cidade. Hoje muita gente ajuda os outros, eu nem sei que o cara teve problema, entende? Mas assim, no início eu acho que é isso, sabe? Muita presença, manter sempre o foco bem apertadinho e daí depois ir expandindo devagar, não tentar expandir muito rápido e ficar desconectado, né? E o que uniu tudo foi quando o supermercado aceitou aqui, que o supermercado é onde todo mundo pode gastar, né? Então as pessoas recebem e podem gastar no supermercado. Então elas não precisam nem converter mais. Então aí foi onde deu a liga final, assim. A partir dali as pessoas não convertem mais, só usam. Você já. Eu vou puxar primeiro o fio que você falou sobre dar um Bitcoin de gorjeta para alguém que está isolado e não ter esse efeito de rede aí para o cara poder se apoiar e continuar aprendendo. Eu vejo isso muito, traçando um paralelo, eu vejo isso muito na consultoria e nos meus esforços aqui de tentar educar iniciantes sobre Bitcoin. E qual que é o problema? Ao mesmo tempo, é um assunto extremamente simples, só que extremamente complexo. É complexo para você chegar no nível de maturidade de entender as coisas simples que precisam ser feitas, né? Você precisa entender o problema que ele resolve, que ele é volátil, portanto, você tem que ter horizonte de longo prazo, você precisa fazer autocustódia e mais duas, três coisas bem simples, uma vez que você entende. Só que até chegar lá, pode levar anos se você não tiver o suporte adequado, se você tiver largado no mundo, na internet, vai lá e procura, porque tem muito golpista, tem muita desinformação, tem muito ruído com shitcoins, com mentalidade fiat de tentar tradear e multiplicar e usar alavancagem, etc., o imediatismo. Cara, tem muita gente que ganha muito dinheiro predando essa ingenuidade do iniciante. E eu sempre falo que eu cometi todos os erros que estão no gibi e a consultoria veio com uma consequência natural disso de tentar fazer com que as outras pessoas não cometam os mesmos erros. Mas é isso, se você larga a pessoa no mundo e fala, ó, agora você tem Bitcoin, vai lá e aprende o resto, se vira aí, a chance dele fazer merda e perder, além daqueles Bitcoins, mais dinheiro que ele colocar na ganância é muito alta. Então, essa rede de suporte, tanto de você quanto dos outros comerciantes, é muito importante. E Aliás, aí tu você tá fazendo esse trabalho, né? Só me deixa eu puxar um gancho agora. Tu tá Claro. fazendo esse trabalho e esse trabalho é muito importante porque a pessoa ela aprende o inicial ali, ela dá uma estudadinha inicial, mas ali surgem dúvidas que a internet não resolve. Tu precisa conversar com alguém para ter certeza. É assim mesmo? É esse caminho que você seguindo? E aí isso que tu fez com essa plataforma que tu colocou o teu trabalho ali é bem legal porque as pessoas conseguem perguntar para outras e com uma curadoria, assim, né? Com uma pessoa olhando aquilo ali, não, essa resposta não tá boa, peraí, ó, cuidado com isso aqui. E aí tu vai guiando e a pessoa vai conseguindo discutir com outras pessoas com um nível legal, assim, né? Que elas conseguem, que elas já sabem bastante, né? Isso é muito importante, sabe? Isso hoje se criou aqui em Rolante. No início era meio que só eu irradiando isso, mas agora já se criou e tu criou na tua comunidade. Isso é fundamental, sabe? A pessoa tem que evoluir conversando com outras pessoas que sabem mais que ela e tal, e é assim que a gente consegue avançar Exato, bem. tem que. Ela ficar Acho que é isolada. mais importante do que você só dar Bitcoin para a pessoa ou fisgá-la o interesse dela e falar, ó, esse daqui é o futuro, você precisa aprender. É você, de fato, estruturar uma trilha de conhecimento para a pessoa saber por onde ir, porque senão ela se perde no caminho, que tem muita armadilha. E aí acho que é crucial que ela entenda, primeiro, o que é dinheiro e qual é o problema que o Bitcoin resolve, o que está errado no sistema e como isso impacta a vida dela, e ela não percebia. Depois entender por que que o Bitcoin é de fato o melhor dinheiro que já existiu, e aí depois a parte prática que seria quanto que eu compro, quanto que eu coloco do meu patrimônio, o que que eu faço no período de dificuldade do bear market, da volatilidade, está caindo 50%, 70%.
como é que eu faço para guardar? Se não deixa no exchange, põe numa hot wallet, põe numa cold, põe no multisig, põe aonde? Entender um pouco de Lightning para saber comercializar no dia a dia, usar como meio de troca. Então, tudo isso é super importante. Se você só larga na mão da pessoa para ela se virar sozinha, a chance de não funcionar é altíssima, é quase 100%. Se ela tiver numa comunidade, como a tua, como a nossa, como outros que tem por aí, mas assim, se ela estiver bem amparada numa comunidade, ela vai aprendendo esses pontos todos. Sim. A comunidade vai se ajudando e ela vai crescendo. Se ela ficar isolada, só buscando tutorial na internet, não tem E aí muito você já me respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, que é o pessoal, eu mandei no Twitter que ia falar com vocês e deixei lá para eles fazerem perguntas. E perguntaram se os comerciantes locais se eles estão guardando boa parte dos bitcoins ou gastando no comércio. E aí, como você falou do supermercado, imagino que boa parte está girando esses bitcoins. Mas vocês têm alguma estimativa de métrica de quem está fazendo roda ou quem está girando? Não tenho a menor ideia, né? Não, eu desenhei para não ter, sabe? Eu não me envolvo com Uhum. essa parte para eu não ter nenhum tipo de responsabilidade de nada. Eu só ensino. Eu ensino as pessoas a usarem, é só o que eu faço aqui, né? Mas se o pessoal Essa é estiver toda na a minha. rua e o Bitcoin está subindo 7% no dia, eles te dão um abraço? Essa é uma boa Cara, a mestra. maioria nem sabe. A É maioria que nem sabe. aí é outra coisa, né? Você separou, Isso é né? uma coisa que foi legal. Uhum. Desde o início a gente separou, desde a palestra inicial estava escrito isso e foi bem explicado, separar o que é ativo do que é rede de pagamentos, né? Uhum. Então, ativo financeiro é onde tu faz investimento, é onde tu guarda patrimônio, é onde etc e tal. Rede de pagamentos é onde tu só paga e paga recebe e paga. Então, e aqui eles usam muito mais e passaram muito tempo usando só como rede de pagamentos, não sabendo nem o preço do Bitcoin. Tá? E aí, claro, que aí eles começaram a se acostumar, e aí que entra essa parte que eu gosto. Primeiro experimenta uma coisa, depois tu vai evoluir naturalmente, mas eles gostando disso, alguns começaram a se interessar a se tornar investidor. E aí começaram a querer entender mais sobre economia, e aí a gente já teve que fazer palestras sobre economia e não sobre Bitcoin. Claro que com foco, né? No final acaba tudo em Bitcoins, não tem como um cara falar de economia hoje em dia e não falar sobre Bitcoin, não E foge desse tem, a cara, Faria porque é o Lima tá maior evento, lotado. né? E é o maior evento das Sim. últimas décadas e o cara não fala sobre Bitcoin, corre, porque esse cara tem algum viés aí, não tem como não falar de Bitcoin. E, bom, mas é isso, e aí alguns, mas assim, 10% começaram a querer se tornar investidores. Esses caras, sim, fizeram hard wallet, esses caras estão sabendo como comprar, esses caras estão entendendo mais sobre ciclo, mas quem usa só como rede de pagamento, que não tem nada errado, aliás, para mim, uma das coisas mais importantes é nós termos uma rede livre de pagamentos. Mais importante do que ativo financeiro, ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa. Para mim, trocas livres é o que é mais importante para o ser humano, na minha opinião. Então, não tem nada errado. Então, se ele quiser ficar só nisso, sim. Mas se ele quiser passar para outra fase, aprender a investir, que vai ser natural, 10%, 15% das pessoas estão empolgadas e estão começando a montar suas aposentadorias e tal em Bitcoin. E você já puxou o fio da outra pergunta, a pergunta mais polêmica que eu ia fazer, que é a seguinte, todo o projeto do Bitcoin aqui está fundamentado em cima da tese de que basicamente vocês estão indo contra a lei de Gresham, é isso, porque tem muito maximalista aí do Bitcoin que fala o seguinte, Bitcoin só será meio de troca depois que ele for reserva de valor. E aí, Mas quando o não é isso pessoal que a fala, lei de não, eu não Gresham vou diz. gastar. Então, deixa eu só tentar explicar para você entender o que eu quero dizer com isso. A galera meio que fala, não faz sentido porque vocês estão meio que carregando um pedregulho gigante ladeira acima nesse momento, porque daqui a pouco, quando o Bitcoin tiver solidificado como reserva de valor, depois que o PT já imprimiu trilhões de reais e a moeda já não vale mais nada, aí vai ter mais liquidez na Lightning, aí vai ter mais demanda para adoção em massa, porque a pessoa não vai ter outra opção a não ser fugir para o Bitcoin para se proteger. E aí é meio que contra intuitivo no sentido de que não, o Bitcoin aqui está focado em desenvolver o Bitcoin como meio de troca, que é a segunda função monetária, né? São três, essa reserva de valor, meio de troca e unidade contábil. Então, de alguma certa forma, daria para falar que vocês estão invertendo a ordem das coisas. Eu vejo valor nas duas coisas, e ao mesmo tempo, eu, como um maximalista, como uma pessoa que tem boa parte do patrimônio em Bitcoin, não vejo problema nenhum também em gastar meus Bitcoins e ir lá e comprar eles de volta um segundo depois, se é para fomentar a adoção. Mas o que vocês têm a dizer sobre esse tema específico? Porque eu conheço muito Bitcoiner que fala, eu não quero gastar por nada e, portanto, não faz muito sentido falar disso agora. Não, mas assim, ó, eu acho que a gente concorda com quase tudo.
Eu acho que onde a gente discorda é que eu acho que a gente não tem todo esse tempo, sabe, Bê? Se eu concordasse com isso, não, vamos deixar que aconteça naturalmente, eu acho que a melhor forma, mais natural, era esse que tu descreveu. Só que eu não acredito nisso. Eu tô vendo o governo fechar tão rápido as portas e o on e off ramp nos apertar cada vez mais, cada vez nos jogar mais pro submundo, que eu não vejo isso terminar bem, sabe? Então, nesse ponto, eu experimentei isso aqui em Rolantes, daí é da prática, no momento em que a filha do cara tá usando, a sobrinha do cara tá usando, o neto tá usando, todas as pessoas queridas dele estão usando e estão falando bem no final de semana, no churrasco do domingo, ele perde o ímpeto. Eu acho que a gente tem que diminuir o ímpeto dos políticos de nos ferrarem, porque, não se engane, eles têm muita arma para nos ferrar ainda. E isso é uma coisa que eu discordo totalmente de quem pensa diferente, entendeu? Eu digo sempre assim, o protocolo não para com uma canetada? Não, o protocolo não para. Assim como uma arma não para de atirar se alguém der uma canetada e disser que é proibido a arma. Mas a arma continua atirando. Mas as armas do Brasil foram dizimadas com uma canetada, entendeu? Um mercado que era punjante, que estava todo mundo comprando arma, trocando arma, comprando arma importada, criança atirando, famílias nas competições. Era lindo de ver, cara. Todo mundo trazendo a cultura armamentista de novo. E com uma canetada acabou com esse comércio, entendeu? Então é esse o meu receio, que a galera não faça mesmo, não deixe fazer a mesma coisa com o Bitcoin. Que a gente consiga tirar o ímpeto dos políticos deles atrapalharem. Porque vai ser muito melhor se eles pararem de incomodar e deixarem a gente usar livremente, né? Esse é o meu sonho. E a gente consegue isso se a gente espalhar a adoção. Claro que a gente tem que fazer uma força a mais que não é natural. Aí até no início o pessoal dizia, mas tu tá dizendo como é que eu devo gastar meu Bitcoin? Não, eu tô querendo só fomentar o uso. Eu tô querendo incentivar que se use. Porque eu acho que se a gente conseguir isso, a gente tá salvo. Sabe? É mais ou menos assim. E só o ponto isso, não atrapalha a lei de Gresham, porque realmente tu repõe o que tu gastou durante o dia, né? Então no final do teu balanço, tu gastou os reais, tu não gastou o Bitcoin, né? Então essa é a ideia. Mas por que eu faria isso? Para mudar as coisas. Eu acho que a gente tem que incentivar esse uso para que a gente tenha uma rede. Aí a gente tendo uma rede, aí sim não tem como eles nos atrapalharem, ou é bem mais difícil deles nos atrapalharem, né? Mas enquanto a gente ficar dependendo do on e do off ramp, eu acho que a gente está muito sensível. É um ponto de centralização que a gente não resolveu ainda. Entendi. Nessas discussões, que é, como tu falou, é a pergunta mais polêmica de todas, mas eu sempre vejo, eu sempre chego à conclusão que as pessoas valorizam muito a vantagem, só vem vantagem no financeiro. Mas qual é a vantagem se eu vou ter que pagar a taxa corretora, né? Qual é a vantagem se no futuro o Bitcoin vai valer mais? Mas tu só tá olhando a vantagem financeira, só? Entendeu? Claro, olha aqui, ó, eu não preciso usar o Pix mais. Porra, isso é uma vantagem do caralho que a gente conseguiu construir aqui. Claro que teve esforço para construir, mas ó, a gente construiu. Dá certo. O pessoal da praia da Bitcoin Forte lá conseguiram botar 30 pontos em 30 dias, então dá certo, sabe? Dá para fazer. E aí tu não precisa mais usar o Pix, cara, e nem dinheiro em papel. Tu pode usar direto o Bitcoin livre, velho. Aí tu pode botar todo o teu caixa em Bitcoin, porque aí tu tem onde gastar. Né? Hoje em dia, quem é Bitcoin only, assim, não quer usar, não pode ter seu caixa em Bitcoin, tem que ter no Fiat, na porcaria do real, cara. E daí, eu não preciso mais, quando entende? tu olha essas vantagens. Tem Fiat ou em shitcoin stable de dólar, alguma coisa do tipo, porque se você deixa 100% em Bitcoin, está suscetível a se ferrar grande num momento de uma queda gigantesca, né? Sim. O único ponto que eu digo é sair do Fiat, né? Sair do sistema. Se tu saiu do sistema, eles não te controlam mais. Aí tu tá livre, né? E tu tem onde gastar, então agora tu tá livre mesmo. Eu acho que um pouco que acontece, talvez pensando agora, é essa distância que as pessoas têm do uso. Então, normalmente quem pensa bem isso, muito você pega uma taxa da corretora, né, por não valer a pena, é porque não experimentaram isso aqui na prática. A gente não teve ninguém que veio aqui e continuou achando que não deve usar Bitcoin, né? Na verdade, a galera, cara, é bem legal mesmo. É massa, é rápido, daí tu fica, livre. Ninguém sabe que essa transação existiu. Cara, isso é fantástico. A hora que tu vê que cara, realmente viver dessa mundo forma aceita. seria o paraíso mesmo, É isso que a gente entende, entendeu? Mas também são teses, né? A gente tá experimentando eu acredito muito nisso. Assim. Não, ainda é muito cedo, mas eu acho que também, além de tudo que vocês falaram, que faz todo sentido, eu vejo muito valor a gente fazer economias circulares em lugares específicos que dá para fazer de uma forma completa, que nem rolante, para servir meio que de um laboratório para, inevitavelmente, quando o painho continuar imprimindo dinheiro exponencialmente e as pessoas não tiverem outra opção, não se protegerem, aí vai abrir os trilhos para a gente fazer isso em escala maior, vai fazer uma economia circular
no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, onde quer que seja, em cidades grandes, porque todo mundo já está poupando em Bitcoin e se protegendo da hiperinflação. E E temos uma rede aqui paralela funcionando, né? Que coisa legal, né? Olha essa sociedade daqui, essa micro sociedade aqui de Rolante, ela tá mais que as outras. Ela já tem uma rede paralela. Se der algum problema no sistema financeiro, nós continuamos funcionando, né? A Camila, esses dias aconteceu, isso é real. Ela foi no mercado pagar e o Pix estava fora. O mercado não estava rodando, cara, por causa do Pix. E ela conseguiu pagar porque ela estava com Bitcoin. Passei Então, a assim, fila toda, tu vai te paguei. tornando mais forte como sociedade se tu consegue criar uma economia circular com uma rede diferente, né, da tradicional, né? As próprias sim. doações agora. As doações, cara, a velocidade que a gente conseguiu arrecadar um valor importante, fazer, entregar, né, na ponta, que foi bem importante, tudo através disso, né? Então vai se criando, Tem tu vai ficando mais musculoso, né? tem o exemplo emblemático lá do Truckers Convoy do Canadá, né? O Trudeau congelou as Aham. contas bancárias de todo mundo para congelar os caras na estrada no auge do inverno canadense. Congelou a conta bancária das tiazinhas que fizeram crowdfunding doando no cartão de crédito. E simplesmente não tinha mais como entrar doação e os bitcoinheiros levaram lá a carteira de papel e fizeram crowdfunding de satoshis na internet. E isso não dá para parar. Então, se der um colapso, alguma coisa do sistema ou sei lá, alguém resolve perseguir a população de Rolante por qualquer motivo com uma canetada e aí congela a conta bancária de todo mundo, vocês estão resilientes enquanto o resto do povo fora desse sistema alternativo não tá. Isso é lindo demais. Uma ferramenta a mais, é. Então não é, nem sempre é pela vantagem financeira, né? Na verdade, a gente está se tornando mais musculoso, né? É a mesma coisa que quem planta a sua comida ou quem produz a sua energia. Normalmente não é por vantagem financeira, no fim das contas, às vezes acaba saindo mais caro, mas tu tá te tornando mais forte, né? Tá te tornando mais independente. Então eu acho que isso, só isso já vale a pena a gente tentar experimentar a adoção, assim. E, bom, já perguntei isso sobre desafios, beleza, tá claro. Essa pergunta me fizeram. Vocês tiveram alguma dor de cabeça com shitcoiners tentando invadir o projeto de alguma forma, espalhar a shitcoinzinha favorita dele na população? Vocês tiveram que treinar o pessoal, alertar, algo desse tipo, ou não tiveram essa dor de Teve cabeça e bastante. deram a sorte de Ah, não acontecer nada disso? teve bastante, teve bastante. Mas aí a gente bloqueia, né? A gente vai segurando. Essa semana teve um aqui ligando para os comerciantes aqui querendo implementar o sistema dele, não sei o que, e dava shitcoin, e eu dou não sei quantos mil do meu token, não sei o que. Mas a galera aqui, isso é uma das coisas interessantes, que foi um dos motivos do projeto, que era assim, ó, cara, de tudo isso, se a gente não conseguir a adoção, porque era uma experiência, a gente não sabia se ia dar certo, pelo menos a gente ensina essa galera o que é o Bitcoin para eles não caírem mais em golpe. Já valeu. Se a gente conseguir isso, já valeu. E isso deu muito certo, sabe? Então hoje a galera já tá bem escaldada aqui, sabe? Que nem as armas. Se tu traz a cultura das armas para dentro, para de ter acidente com arma. Acidente com arma Uhum. acontece quando não tem cultura armamentista, que foi destruída, no caso, a gente tem que reconstruir ela. E no Bitcoin é a mesma coisa, quando tu ensina bem o que é o Bitcoin, as pessoas entendem bem e aí eles não caem mais em golpe. Então isso aqui eu acho que a galera tá bem blindada já em Rolante. Mas Vocês tem, criaram seguidamente uma tem. colônia de maximalistas, de 21 mil maximalistas. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi falar. Ou pelo menos Bitcoin only, né? Por causa que se maximalista, não sei se a gente chega a se encaixar bem, assim, porque como tu disse, às vezes o cara tem que usar uma stablecoin, às vezes Sim, o cara sim. tem que fazer alguma coisa. Para mim, o mais importante é o cara sair do Fiat. Para mim, isso é o mais importante, sabe? Mas, claro, tem que ser o Bitcoin, não tem dúvida. E, se tu vai ensinar uma língua para alguém, tu vai ensinar o inglês, não tem dúvida. Então, vamos por esse caminho que tá dando certo, funciona bem. Coisas que têm acontecido aqui, Bernardo, que eu tenho visto na prática, é pessoas que não têm seus comércios, porque o apelo era, tu comerciante aceita Bitcoin, coloca o teu estabelecimento lá no mapa e faz propaganda, atrai turista, isso era a ideia do projeto, né? Só que tem já acontecido pessoas que não têm comércio, mas que adoraram essa ideia da moeda, e é legal tu saber usar Bitcoin, e daí quer mostrar para o marido, quer chegar, levar para casa e dizer, olha, eu tenho Bitcoin, né? Aquela coisa. Então já está acontecendo de pessoas que estão comprando, fizeram lá na BIPA o cadastro, compraram Bitcoin e estão usando na cidade e não tem comércio, não aceitam, não recebem o turista. Então isso Tá começando a irradiar, né? Essa cultura é tá começando a acontecer de fato, assim, né? Isso é bem legal de ver, assim.
Eu mesma Que já ensinei legal. várias pessoas a baixar a carteira ali, porque elas simplesmente querem, Quer porque participar. quer participar de alguma maneira, né? Assim, quero aprender, quero. Não, como é que eu vou dizer que eu não E aí, sei? cada vez tu vendo mais, É, mais e mais e mais, cada um no seu ritmo, e é isso que a gente quer, né? Sempre de forma livre, mas conquistando mais gente. Não, incrível. O fato de vocês estarem não só fomentando o comércio, mas as pessoas despertando interesse em Bitcoin, em estudar, em se alfabetizar financeiramente, digamos assim, entender o que que é Isso aí. o Bitcoin, a revolução pacífica que ele é e espalhar isso, isso é maravilhoso. Isso já vale mais do que o projeto em si, talvez. O que Isso essas aí. pessoas podem, hoje estão em Rolante, amanhã podem estar em Porto Alegre, podem estar do outro lado do mundo, cada um tem um efeito exponencial, vai falando para meia dúzia e isso cria sementinhas que não darem para mensurar o impacto que pode ter. Sensacional. Isso aí. O que que vocês têm de planos para a expansão do projeto para os próximos anos? Alguma coisa que vocês querem abrir desde já ou ainda está seguindo o trilho que está indo? Tem alguma coisa específica que vocês têm Mas, cara, pretensões para o futuro, não? assim, cara, nada aqui foi muito planejado, assim, sabe? E a gente é muito satisfeito também. Isso tem uma coisa que é característica minha e da Camila, assim, sabe? A gente não é muito de ficar correndo atrás da cenoura, assim, sabe? Então a gente tá Uhum. muito satisfeito com o que a gente conseguiu aqui. Rolante tá pronta, Rolante tá usando, tá rodando, ninguém se machucou, era o meu maior é, medo, assim, porque tu sabe que para quem é sério, tu só não quer que as pessoas Sim. se machuquem com a tua ideia, entendeu? Então a gente tinha muito esse cuidado, assim, sabe? Por isso que eu dizia para a galera converter, então, mas não ficar com valores altos numa Coinus, porque a Coinus é uma carteira custodial, a custódia é deles, não é tua. Ela só serve para isso mesmo, tu fazer o giro do caixa, mas tu não pode deixar muito dinheiro ali, vai que dá algum problema. Então, isso tudo deu certo, então assim, eu tô aliviado, assim, para mim o projeto deu certo. E claro, a gente quer continuar sendo esse farol, talvez, não, muito exagerado, mas a ideia é essa, mais ou menos, sendo um farol, algo que deu certo, entendeu? Algo Uhum. que deu certo que as pessoas podem olhar e dizer em outros lugares, então façam aí também que dá certo, assim como a gente usou Jericoacoara, foi o nosso exemplo na época, hoje a gente conseguiu avançar mais, que outro pegue isso e consiga avançar mais, mas o nosso está pronto, a gente tem quase 50% do comércio, um pouco menos de 50% do comércio usando, todos os serviços. Esse pessoal que ainda não está, vai demorar, acho, um pouquinho mais para entrar, porque deve ser por outros motivos. Assim, aqui não entrou o cartão de crédito, experimentou quando tu veio aqui, né? Poucos lugares aceitam o cartão, é característica dessa população. Então, acho que aqui está pronto. A gente, claro, a gente vai continuar fazendo os eventos, que isso é a nossa paixão, assim, né? é. O Spring Fest é muito querido nosso, né? O Pizza Day sempre vai ter aqui em Rolante. Então, eu acho que é isso aí, mas não tem grandes planos. Ah, para mim é muito querido essa questão das enchentes. Eu quero que o Bitcoin Eu acho que traga essa é a isso. É, grande eu acho que talvez seja o motivação grande agora, né? plano agora, que o Bitcoin traga isso para a cidade, porque para a gente desfazer aquela sensação de que Bitcoin é golpe, sempre ligado a golpe, sempre tem algum rolo no meio, a gente tem que trazer ao contrário, né? A sensação de sempre que se fala em Bitcoin, ele trouxe uma coisa boa para aquele lugar, ele trouxe uma melhoria, ele trouxe algo assim. Então eu acho que esse projeto vai trazer uma coisa fantástica, né? Imagina o Bitcoin entregar isso para a cidade. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente está bem e tem algumas coisas legais acontecendo, mas sem grandes planos, assim. Legal, Com legal. certeza. Eu também sinto isso de que, assim como o Fiat traz muitas coisas boas, apesar dos seus problemas, que a maioria das pessoas nem tem noção, né? Mas traz muitas coisas boas para as pessoas. As pessoas podem viajar, as pessoas podem comer coisas boas, as pessoas podem escutar música, ir em show, encontrar amigos. Eu acho que o Bitcoin também tem que começar a trazer isso, entendeu? É assim que eu acho que ele vai se espalhar, de uma maneira Tu sempre podendo mais. fazer coisas legais com o teu É, Bitcoin. Eu acho que isso daí faz parte e da cultura, de tu conseguir se espalhar dentro da cultura. Isso é verdade. E eu aposto nisso, é minha motivação, Tanto que o assim. Spring Festival Uhum. é um grande festival para o pessoal se divertir mesmo. A gente coloca atrações de diversão aqui, não é só palestras, né? Palestras são importantes, mas tem sempre bastante diversão no meio, porque justamente isso, né? Que com o teu Bitcoin, tu consiga fazer coisas legais, assim, trazer coisas boas para tua vida. Eu acho que esse é um grande apelo. A E a gente tem que substituir o população, Fiat em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, é. o povo local de Rolante pede muito dicas de como se aprofundar, de como aprender, ou pede workshops, pede cursos, pede podcasts, Ah, qualquer sim. coisa assim. A gente tem nosso grupo ali, né? E o pessoal ali tá sempre pedindo, quando a gente se encontra também, né? Sempre pedindo. Daí, quando eu vejo que tem muitos pedidos, eu faço, por exemplo, uma palestra sobre o assunto.
Legal. Então, aí eu fico ali 2, 3 horas ali explicando bem aquilo e tentando dar um norte para a galera, assim, né? Mas a gente tá sempre conversando, a gente tem grupos paralelos, onde eu indico o teu serviço, indico outros, eu sempre vou indicando a galera, ó, vai nesse cara que nessa área ele é fera. Vai nesse. Então a gente tá sempre direcionando o pessoal. O legal foi que se criou isso, sabe? Se criou uma relação de bastante confiança, que quando o pessoal precisa, eles buscam no grupo a informação de qualidade. Onde que está essa informação de qualidade? E aí a gente vai direcionando para o pessoal que está fazendo um bom trabalho aí, né? Eu não sei tudo, não sou bom em tudo, eu vou direcionando. Ah, ninguém sabe tudo, né? É muita coisa para Não, saber. É um campo não, e a gente como multidisciplinar infinito libertário, que não dá para descobrir. A gente pode e a passar a gente vida como inteira estudando libertário, Bitcoin e a gente só descobre que não sabe nada. isso. E a gente como libertário, a gente quer que venha de várias fontes diferentes, né? Porque a minha ideia não é a correta, ela é só a minha, né? Então eu quero Uhum. muito que outros venham e com informação de qualidade que mostrem outros vieses, né? Isso é bem importante. Bom, a gente está caminhando para o final aqui. Eu fiz todas as minhas perguntas. Não sei se vocês querem cobrir alguma coisa que eu não perguntei, mas fiquem à vontade para sugerir. Senão a gente passa para a fase de Q&A aí, de perguntas do pessoal aqui. Não, eu acho que da minha É isso, parte, eu né? acho que Uhum, estou também satisfeito. acho. Eu acho Uhum. que a gente deu para cobrir bastante, falamos sobre as polêmicas, sobre que é uma tese, né? Que a gente entende que a gente experimentou que funciona muito bem e que a gente acredita e aposta bastante nisso, do uso proteger o hold. E que talvez a gente não tenha todo esse tempo para ficar esperando naturalmente acontecer, né? Eu acho que essa é a nossa proposta. Nós Eu vamos acho que seguir por esse caminho. a maioria das pessoas tem um viés mais otimista, que talvez seja Isso. ingenuidade, não sei, ou talvez não, mas as pessoas acham que Bitcoin é inevitável, você tem seu patrimônio inviolável, inconfiscável, incensurável, o mundo vai colapsar ao seu redor e você vai estar protegido e tá tudo bem. Você vai ser empurrado para a ilegalidade se proibirem as rampas, mas sempre vai ter o P2P, sempre vai ter o cara que vai estar disposto a comprar e vender. E tá Então, por certo. isso, eu acho que o pessoal meio que não se preocupa tanto com esse cenário. Só que eu acho que esse Isso. cenário tem um problema que a enorme maioria das pessoas não está disposta a transacionar e comprar em algo que está proibido por lei, que pode ser perseguido. Então, isso tem Perfeito. um risco grande para a adoção. Beleza. E mesmo assim, Bel, eu não quero viver, eu não quero ver o mundo se despedaçar na minha volta para eu prosperar, entendeu? Para eu ser o rei que conseguiu juntar, acumular aquilo antes da hora, sabe? Eu quero ver, nesse ponto eu sou mais otimista que a galera. Eu quero ver um cenário mais bonito, eu quero construir essa fase de transição de uma forma mais suave. Entendeu? Eu só me preocupo com a fase de transição. Porque que um dia ele vai ser inevitável, eu não tenho dúvida. Mas eu só vou viver a fase de transição, entendeu? Então é essa que eu quero que seja mais suave. Eu quero poder me aposentar, eu tô velho, eu tô com cabelo branco, ó. Eu quero poder me aposentar usando o Bitcoin naturalmente, pô, a gente sempre pôde usar. A gente se preparou para isso, a gente investiu para isso. E né, continua investindo, mas é daqui uns anos eu quero poder parar e só ficar, né? Então eu quero construir essa ponte com mais suavidade. Eu acho que essa é a ideia, sabe? Não, isso é muito bom. Você poder pensar que você está num lugar onde as pessoas entendem o Bitcoin, elas não estão preocupadas com esse cenário em que, ai meu Deus, o Bitcoin é proibido, não é, não vou usar, tem medo. E você está nessa micro bolha que você construiu aí do mundo ideal e você, independente do que acontecer fora dela, você está protegido tanto usando o Bitcoin como reserva de valor como como meio de troca, é a melhor dos mundos. Porque também não é muito agradável você ter 10, 15, 20, 50 Bitcoins e estar multimilionário, só que você sai de casa e na sua esquina tem pessoas revirando lixo e se matando por comida. Então, é o pior cenário possível. E aí, muita gente tem isso na cabeça também, se você é um libertário que está acumulando Bitcoin e achando que o mundo está indo para uma direção não muito legal, todo mundo está constantemente pensando em qual é o plano de ação para fugir, para mudar a cidadania. Eu conversei semana passada com o Marco Batalha sobre teoria das 5 bandeiras aqui no canal, e a gente falou exatamente sobre isso. É como montar um plano sólido para eventualmente você ficar menos suscetível a ataques do Estado, né? Se ele vier cada vez mais opressor. E pelo visto, vocês já fincaram uma bandeira enrolante que atende vários quesitos, porque vocês construíram um micro ecossistema ideal para vocês. Então, isso é uma outra abordagem bem legal. E que todo mundo pode usar, né? A galera, qualquer coisa, se começar a fazer água aí, venham para cá. Aqui a gente está conseguindo usar. Consegue comer pão, consegue comprar no mercado, consegue fazer academia, consegue fazer tudo, né? Isso é bem importante. Tem que continuar Maravilha. experimentando. Vamos Onde que o avançando. pessoal
onde que o pessoal pode saber mais do projeto de vocês, seguir? Vocês estão mais no Twitter, em outras redes, Instagram? Conta pra gente. Sim, a gente tá super no Twitter. Bitcoin é aqui, arroba Arroba Bitcoin Bitcoin aqui aqui. no Eu cuido Twitter. do Twitter, tá? Então, se falarem que Isso. lá sou eu. A Camila é o Instagram. Instagram, daí Instagram a gente tem 2, tem Bitcoin aqui, tem Bitcoin rolante. E tem o nosso site também, o site tá super completo, vale a pena. Quem tem vontade de replicar na sua cidade, entrem lá no site, porque tem um monte de conteúdo. Tem todos os pontos que aceitam, tem o mapa, tem os pontos turísticos da cidade. Tem Então, tutoriais, tem indicação das carteiras, ferramentas que a gente usa, o pessoal liga buscando consultoria, a maioria das vezes tá tudo lá, entendeu? Então, Legal. tá bem completinho, vale a pena. E essa ideia da consultoria também, porque assim, a gente quer com certeza que isso se espalhe, que bom, tomara que logo apareça outra cidade que nos passe com uma densidade maior do que a nossa, porque é sinal que tá dando certo a ideia, né? Mas então, assim, a nossa ideia é que se espalhe, só que realmente dá bastante trabalho. Isso é uma das coisas que a gente não falou muito ali naquela. Todo o segredo é muito trabalho. Então, não tem como a gente replicar isso em outras cidades também. É cada cidade com um interesse próprio daquilo funcionar, é que cada comunidade, né, que vai ter que fazer aquilo acontecer. E então, assim, ó, a gente não tem tudo lá. Lá no site tem tudo, lá no Instagram. Eu dou o suporte que precisar também, é só chamar. Né? Isso que eu ia dizer, assim, lá no Instagram também tem nos destaques, tem os tutoriais, mas se ainda assim a pessoa quiser que a gente pegue da mão, faça junto o Ricardo, faz consultoria, hora ao vivo, assim. Então, sim, tem suporte para isso, mas tem muito material lá na internet. E tem que trabalhar. Se quiserem fazer nos seus lugares, tem que trabalhar. Tem que ir para a rua, tem que fazer palestra, tem que. É isso aí. É isso que faz dar certo. Ah, sem dúvida, pelo que eu entendi, é uma convergência de vários fatores que ditou o sucesso aí, mas sem dúvida nenhuma, sem o trabalho duro e as melhores práticas, não sai do lugar. E tem que. Tudo foi conquistado em cima da confiança. Então, construir confiança, você tem que estar o tempo inteiro do lado das pessoas. Não adianta mandar a mensagem e achar que eles vão fazer o trabalho sozinho. Isso aí. Beleza, gente. Agradeço demais a presença. Eu vou ficar aguardando ansiosamente o aeroporto de Porto Alegre abrir para eu poder já comprar minha passagem para ir para o Bitcoin Spring Festival desse ano, ou quem sabe do início do ano que vem. Mas e tô torcendo aí para o projeto crescer cada vez mais. Vamos abrir agora para as perguntas aqui. Acho que o Carlos tá na fila para fazer uma pergunta. Carlos, tá aí? Pode abrir o Sim, microfone. Quiser abrir câmera também, fica à vontade. estou aqui. Manda ver. A minha pergunta principal é, eu não sei se foi falado no início, qual é a diferença que vocês veem do que aconteceu em Jeri e do que vocês fizeram? E uma segunda pergunta é essa questão de futuro. Como é que vocês veem? Assim, eu estou me planejando para ter muito Bitcoin, eu sou planejador financeiro, eu tenho ensinado várias pessoas a se organizar para isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê notícias que pode ser proibido, que pode ficar perigoso. Então, assim, como é que a gente se planeja para no futuro, né? Como é que eu posso orientar pessoas a irem fazendo seu planejamento para no futuro viver de Bitcoin? E, né, a diferença de gerir para rolante. Bem interessante. Começar pela questão pela primeira, diferença de gerir para rolante. Bom, então, são inúmeras diferenças, inclusive o viés político. Lá é uma cidade totalmente turística, já estabilizada, né? Ou estabelecida. Lá eles têm um viés de política mais progressista. Aqui é um viés totalmente de direita. Então tem todas essas peculiaridades do local, né? Mas assim, ó, tem uma diferença que eu acho bem fundamental e que é o seguinte, ó. Jeri, ele é um projeto muito baseado, muito filantrópico, sabe? Ele é muito baseado em doações e tal, e aquilo são as doações, é o apoio exterior, etc., que mantém o projeto funcionando. E esse projeto, claro, ele tem um viés do caramba, eles cuidam, fazem lanche para criancinha, tem uma parte super legal do projeto, mas ele tem uma coisa que a gente sabe, quando a coisa é por doação, ela é mais difícil da gente manter as pessoas motivadas, né? É uma coisa interessante isso. E eu queria experimentar, falava isso com o Motolese, isso daqui não é uma crítica de jeito nenhum, entendeu? É experiências que a gente vai coletando e vendo o que funciona melhor num lugar ou no outro. Mas desde o início conversei bastante com o Motolese, me dou bem com ele, que o Fernando Motolese é quem fez o Jericoacoara, né? Quem toca lá. E aí a gente conversava sobre isso, sabe?
será que vale a pena esse ou vale a pena uma abordagem tipo valor por valor, bem livre mercado mesmo, e a gente vai ter que produzir valor para conquistar a atenção das pessoas? E aqui a gente resolveu fazer assim, até pela cultura local, aqui alemão, italiano, a galera gosta de trabalho. Se a gente pedir doação aqui, não cola muito bem, entendeu? A galera quer ver o que tu vai fazer em troca. Tu vai vai cortar a grama para mim, então aí eu te pago, mas assim, só dar dinheiro não é comigo. Então aqui a galera é muito mais assim, sabe? E para nós Entendi. funcionou muito bem. Então a gente tem que ajeitar para a cultura local, né? Mas aqui funcionou muito bem isso, porque aqui eu penso que só existe hoje a Cuca Bitcoin, o Alfajor Bitcoin, o Café Bitcoin, cada um num lugar diferente. Só existe uma loja cheia de brindezinhos, adesivos, chaveiros lindos, uma faca Bitcoin que é do caramba, uma tábua de cortar, fazer assado, escrito Bitcoin. Só existe esse monte de coisinha porque não é baseado em doação. Aqui a gente não ganha nada. Aqui tudo a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para conquistar o cliente. A gente tem que lutar para encantar o turista para que ele queira aquele produto tem que ser bom. Então é isso que nos mantém motivado e eu acho que é isso que faz a gente é bem livre mercado, assim, sabe? É tudo por meritocracia. Eu acho que se a gente ganhasse as coisas, a gente relaxava também, sabe? Eu tenho essa ideia. Então eu acho que essa é uma grande diferença daqui para Jeri, mas eu acho que cada lugar tu tem que adaptar a cultura local, né? Por isso que não tem uma regra, assim, não tem uma receita de bolo. Eu moro no Rio de Janeiro. Cidade grande seria muito mais difícil, né? Como? Desculpa. Eu moro no Rio de Janeiro. A cidade grande seria muito mais difícil de fazer um projeto desse. Eu acho que sim, se tu pensa como uma cidade grande, mas se tu pensar o seguinte, ó, não tem uma ruazinha aí que seja uma ruazinha especial, que tenha só os barzinhos, melhores Sim. barzinhos, ou só alguma coisinha, e tu pegar essa ruazinha, com certeza, se é uma rua muito especial, ela vai ter uma associação daquela rua, ou algo do tipo. Então tu pegar essa associação, vamos fazer o nosso nano projeto aqui, se essa rua prosperar, aí é muito mais fácil fazer o resto todo prosperar, porque onde há prosperidade, todo mundo quer estar, todo mundo quer embarcar, né? Então eu acho que eu acho que a gente tem que pensar como que a gente faz uma rolante dentro do Rio de Janeiro, entendeu? Uma rolante assim, ou uma Jericoacoara dentro do Rio de Janeiro. A gente tem que começar pequeno e denso. Eu acho que sempre tem que ser denso. Quando se espalhar demais, começa a perder propósito. Eu acho que sempre tem que ser denso. E aí vai se espalhando de forma densa. Eu acho que tem que ser assim. Lembrando que El Salvador é um verdadeiro milagre por outras questões, né? Outra convergência de fatores, por causa do Bukele, principalmente, e também dá para alegar que a instauração do Bitcoin como meio de troca lá foi unilateral, veio de cima na canetada, e a adoção não é tão gigantesca quanto parece lendo o Twitter. Mas começou também com um projetinho de economia circular pequeno, com uma doação de um bitcoinheiro em Alzonte. E foi crescendo, foi ganhando notoriedade e eventualmente conseguiu chegar nos ouvidos do presidente para virar algo nacional. Então, a gente não descarta que eventualmente você começa isso num bairro da cidade do Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, e aí o negócio vai ganhando notoriedade, vai se destacando, e o resto todo está colapsando ao redor, e aí, eventualmente, eu acho muito improvável que isso aconteça no Brasil, mas eventualmente se elege um cara que é bitcoinheiro e ele passa uma lei dessa. E acho que o Brasil é muito grande para que isso aconteça. Mas não dá para descartar esse cenário, né? Você tem que começar num nicho ali pequeno, num micro-universo, microcosmos e ir expandindo. Eu acho que é importante isso, que aquela galera que inicia forme um senso de comunidade, que a comunidade se protege das porradas, porque vem porrada de todo lado, né? É como eu te disse, vinha gente de monte aqui tentar ver os erros, ver o que não estava funcionando, que não era como a gente dizia que era, etc. Eram reportagens tentando fazer isso. E galera do Bitcoin, entendeu? E acabaram virando o jogo, porque eles viram que era o que a gente estava falando, não tinha enganação, não tinha nada, os pontos eram aquilo mesmo. Quando tu fala que vai pagar em Bitcoin, a pessoa abre um sorrisão. Então viram que era de verdade e se entusiasmaram e viraram nossos aliados, entendeu? Mas o que é o importante? Que aquela comunidade esteja firme, entendeu? Não, o que nós estamos fazendo é sério, o que nós estamos fazendo é bom e a gente vai continuar fazendo, não importa que vocês nos critiquem. Aí isso daí vai quebrando o gelo, sabe? E aí vai se expandindo. Eu imagino dessa forma. A tua segunda pergunta sobre como entusiasmar a galera de investir, sendo que tem riscos, né? Principalmente de regulamentação, etc. Bom, a minha aposta é muito forte na expansão da bitcoinização como proteção do nosso hold. Como eu falei antes, eu acredito que se a gente conseguir expandir a ponto de a filha, a neta, o sobrinho do deputado falar no almoço do domingo bem do Bitcoin, como aquilo é legal, como eles estão entusiasmados, como estão gostando
eu acho que aquele cara vai perdendo o ímpeto de nos ferrar. E eu acho que a gente tem que diminuir o ímpeto deles. Eles só veem aquilo como uma ameaça, eles têm que ver como uma coisa legal que já tá na cultura. Se já tá na cultura, eles não vão em contra, porque o que mais importa para eles é continuar no poder, né? Então eu vejo muito dessa forma, assim, sabe? A gente tem que espalhar o uso. Eu acho que se a gente não espalhar o uso, a gente tá em risco mesmo. Aí tu começou a juntar um monte de dinheiro que tu tem bastante dificuldade de trocar por algo útil depois, né? Principalmente algo útil de muito valor, né? Aí tu junta um monte de Bitcoin, essa porra se valoriza pra caramba, tu quer comprar uma casa legal, um iate, não sei o que lá. Como é que tu faz para trocar essa grande quantidade no mercado negro? É bem complicado, né? Não é a minha aposta, eu não quero viver nesse mundo. Eu vou tentar de tudo para que não seja assim. Entendi. Você acha que tem algum degrau a pessoa, por exemplo, a pessoa só tem renda fixa, aí eu oriento para ela entrar num fundo de Bitcoin, só para ela sentir a volatilidade, para ela começar a estudar o assunto, aí depois é que ela compraria o Bitcoin numa corretora para tirar para carteira, para depois ela passar para um P2P. Eu só não entendi a pergunta, entendi bem o cenário. Assim, para orientar pessoas a fazer assim aos poucos, para ela ir se acostumando, ou Eu melhor, acho uma ideia direto. fantástica. Eu acho a ideia fantástica. Eu acho que quanto mais livre for, e mais ela puder experimentar da forma mais confortável possível e benéfica possível para ela, eu acho que tem mais chance dela se namorar, né? Que nem nós nos enamoramos, e mergulhar mais na toca do ele. Vai chegar uma hora que ela vai querer fazer diferente. Né? Mas eu acho que sempre, desde o início, sempre avisando, né? ETF não é Bitcoin, ainda é controlado pelos caras, ele não tem a maior propriedade do Bitcoin, que é tu ter o controle, mas inicia por aí, é mais tranquilo, é mais confortável. Eu indico bastante as pessoas iniciarem com corretora mesmo. Compra, Sim, bota 2, 3 corretoras, aí inicia por aí. Mas a hora que ficar grande, patrimônio importante, tu vai ter que tirar daí. Porque tu tá em risco, tu tem que saber que tu tá em risco. Só isso. Mas começa por aí, tem que ser confortável, né? Não dá para sim, botar muita ideologia no meio, porque senão é muita coisa para pessoa numa hora. Ela só quer experimentar. Se aquilo for bom, ela avança, né? Mas tem que ser sim, bom primeiro. Né? Eu vejo assim também. Eu vejo como tu. entendi. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Beta, aí eu tá dormindo? Tô aqui. Tinha mais uma pessoa que queria fazer pergunta, mas ele não tá respondendo. Então vamos fechar por aqui. E aí qualquer coisa eu mando a pergunta para vocês depois no privado e passo para ele. Isso, continuamos no Twitter, né? Show. Pessoal, muito obrigado. Dá um abraço e agradece a Camila também pela participação. E espero em breve ter vocês de volta aqui para a gente ouvir novidades aí sobre o Spring Eu também, Festival. obrigado. Obrigado, gente. Obrigado e até a próxima, Valeu. então. Valeu, Até. Carla. Até Valeu, mais. querido. Até Obrigado. a próxima. Até o Obrigado por Bitcoin tudo, pelo Spring espaço. Festival.